quase ninguém se confessa mais desse pecado de gula e, no entanto, ele é tão importante. Por quê? Porque a gula é um pecado, uma tentativa de buscar a felicidade através do consumo excessivo de bebidas, de álcool. A gula é a porta de entrada dos outros males, que são os pecados capitais. Você veja, por exemplo, lembra do pecado original de Adão e Eva, que comeram o fruto proibido? Pois é, foi através de comer, através da ingestão de alguma coisa que eles pecaram. E assim geralmente acontece. A gente começa a procurar a felicidade nos bens materiais. A gula significa que você tem uma mentalidade de consumir essa vida, como se ela fosse uma laranja. Você quer espremer e tirar dessa vida tudo o que você precisa. Por quê? Porque você quer viver, porque você quer se salvar. Mas aí o que é que acontece? Quem quiser se salvar vai se perder. É o que Jesus disse. Mas quem se perder por amor a mim, esse irá se salvar. Se você quer se salvar, você não vai agora se entregar à gula, porque você se perde. A pessoa que é gulosa, que quer, não, eu preciso comer, porque senão vou prejudicar minha saúde, é justamente o contrário que acontece. Porque come demais, termina prejudicando a saúde e termina também tornando a alma pesada. A comparação é meio esquisita, mas é isso mesmo. A alma fica incapaz de se voltar para as coisas espirituais porque está muito apegada aos prazeres desse mundo. A gula é uma das principais portas de entrada para a luxúria, para o pecado sexual. Se você quer combater os pecados sexuais, então combata também a gula, combata também esses excessos. Lembra como tem muita gente que entra nessa história de sexo depravado justamente através da ingestão de álcool, da ingestão de drogas pela boca. A gula tem a ver também com o desregramento sexual. Então, através de um jejum, claro, um jejum moderado, um jejum que não vai prejudicar a sua saúde, mas através de um jejum que faça você sentir um pouco de fome e que mostre para o seu corpo quem é que está mandando aqui. Quem manda aqui sou eu, não é você que manda em mim não, rapaz. É você quem manda no seu corpo. Então, através do jejum, você consegue dominar o pecado da gula. E um conselho para você: todas as vezes que você se levantar da mesa, levante com um pouquinho de fome. É isso mesmo. Levante com um pouquinho de fome. Isso até os médicos dizem que é um conselho de saúde. Por quê? Porque o seu estômago só recebe a notícia de que ele está cheio muito tempo depois. O cérebro recebe essa notícia atrasada. Então, se você levanta da mesa com um pouquinho de fome, você, na verdade, está levantando saciado. E você certamente irá vencer o pecado da gula. O pecado da gula é um outro pecado capital. São Paulo se refere àqueles cujo Deus é o ventre. Ele fala lá em Filipenses 3,19, né? Cujo Deus é o ventre. Né? Então, a pessoa que só pensa em comer. Né? Ao invés de ele comer para viver, ele vive para comer. Não, a gente tem que comer para viver. Se alimentou? Para. Mas como a comida dá sabor, então a pessoa quer comer cada vez mais. E eu sei que não é fácil. A temperança, que é a virtude oposta à gula, não é fácil. Sabe, para a gente se livrar dos pecados capitais, a gente só tem um jeito. Né? É juntar a graça com a natureza. A graça é pedir ao Espírito Santo a graça. Pedir a Jesus a graça. Principalmente pela comunhão. Jesus, me dá força, Jesus, para eu vencer a soberba, a luxúria, a gula. Me dá força, Jesus. Né? E a força de vontade. A graça fortalece a vontade. Então, precisa ter também a luta da gente. A vontade nossa com a graça de Deus. Né? Santo Agostinho dizia, a graça pressupõe a natureza. A graça não dispensa a natureza. Não, a graça fortalece, enriquece a natureza. Ok? Então, quem tem dificuldade, por exemplo, né, para se controlar, todos nós temos. Todos nós temos. Porque o pecado original feriu cada um de nós. Feriu a natureza humana, feriu a vontade, feriu a liberdade, feriu a consciência. Eu até escrevi um livro, O Pecado Original. É séria essa questão. Todos nós somos feridos. Não é brincadeira, não. Cristo morreu na cruz para tirar o pecado original.
Quando nós somos batizados, nós participamos da morte e ressurreição de Cristo para tirar o pecado original. Então, como é que eu venço o pecado original? A fraqueza que ficou na nossa natureza com a graça de Deus. Aí é preciso a Eucaristia, a confissão, a oração, para você ter força. Jesus deixa bem claro, sem mim nada podeis fazer. Tem um versículo da carta de São Paulo que eu gosto muito, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13, São Paulo diz assim, eu nem preciso ler porque eu sei ele de cor. São Paulo diz assim, se viverdes pelas obras da carne, morrereis. O que São Paulo chama de as obras da carne? O pecado. Mas, se pelo Espírito Santo fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Veja que São Paulo fala, se pelo Espírito Santo, não é só se por você, se pelo Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo, né? Você fizer morrer as obras da carne, então você vai viver. Então nós temos que aprender isso, gente. Toda a luta contra o pecado, eu preciso do Espírito Santo. Por isso que a gente reza, vinde Espírito Santo. Fortalece a minha vontade quebrada pelo pecado original, enfraquecida pelo pecado original. Eu não consigo fazer um regime, preciso fazer um regime alimentar. Não consigo. Peça ao Espírito Santo, me dá força para fechar a boca diante dessa comida que eu não posso comer demais. Sabe, gente, é duro mesmo. E também, sabe, quem luta contra a droga, quem luta contra o cigarro, quem luta contra, não sei, a corrupção. Tem gente que vicia na corrupção, outro vicia na masturbação, outro vicia na pornografia. Peça ao Divino Espírito Santo a graça de você vencer. Ok? A gula é um vício feio. Come-se para viver e não se deve viver para comer. Fazer da mesa um ideal é triste. A Igreja nos preceitua o jejum para remédio da alma e para remédio do corpo. Sim, o jejum é medicinal e muita doença se cura hoje com jejum. Por exemplo, a úlcera no estômago. O homem é como o peixe, morre pela boca. Os banquetes e mesas regaladas e bem regadas têm aberto mais covas no cemitério que a peste e a fome, enquanto a frugalidade e o jejum nunca fizeram mal. Os trapistas, os cartuchos e outras ordens austeras e penitentes jejuam quase o ano todo e vivem longos anos. Quando Leão XIII quis mitigar o rigor do jejum da ordem de São Bruno na Cartucha, o superior mandou a Roma uma comissão de 10 frades robustos, corados, fortes, e nenhum deles tinha menos de 80 anos, e jejuaram a vida toda. Jejum não mata. Cuidado com a gula, esta sim, é mortífera e perigosa. O velho Hipócrates, pai da medicina, viveu 140 anos, sempre forte e robusto. Perguntaram-lhe então, por que pôde viver tanto e conservar-se tão bem? Ao que respondeu, sempre comi pouco, nunca me levantei da mesa sem ter ficado com um pouco de apetite. A gula mata mais gente que a espada, disse Santo Agostinho. O apóstolo nos aconselha que sejamos bem sóbrios. Fratres, sobri estote. Irmãos, sede bem sóbrios. Não imitemos estes gozadores da vida, materialões grosseiros que vivem para a mesa. A vida é tão preciosa e séria. Por que desperdiçá-la assim, fazendo do ventre um Deus? Diz a Escritura
que muitos homens fazem do estômago o seu Deus. Quorum Deus venter est. O Deus deles é o ventre. Que coisa feia! Oh, sejamos sóbrios! É tão delicado, tão nobre e tão cristão. O jejum quaresmal bem observado, por exemplo, não faz mal. O jejum purifica nossa alma e nos santifica. Sejamos fiéis à lei da Igreja. Diz o prefácio da Quaresma: Senhor, vós, pelo jejum corporal, reprimis os vícios, elevais o espírito e nos concedeis a virtude e o prêmio, por Cristo nosso Senhor. Que mais podemos desejar? Este jejum, tão descuidado pelos cristãos fracos e negligentes de hoje, é vida para a alma, saúde para o corpo e penhor de salvação. E como é grosseiro e feio o vício da gula. Minha vida é só um instante, logo vai passar. Tu sabes, ó meu Deus, eu tenho hoje pra te amar. Passarei meu céu fazendo bem nesta terra.